Jesus disse em São Mateus, no capítulo 12, versículo 39: mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no dia do juízo com esta geração e a condenarão. Por quê? Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Jesus, ele é maior do que o profeta Jonas, ele é mais do que Salomão, mas mesmo assim, quando ele esteve aqui na terra, a sua geração pedia um sinal. Satanás está sempre pedindo um sinal. A geração má e adúltera, ela sempre pede um sinal, porque ela não consegue ter fé, ela não consegue crer, ela só crê se ela ver os sinais. Aquele ladrão da esquerda disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Queria um sinal. Geração má e adúltera pede um sinal. Mas Jesus disse: não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Qual que era o sinal do profeta Jonas? Era a pregação de que haveria uma condenação para aquela cidade chamada Nínive. Mas os habitantes de Nínive se arrependeram dos seus pecados, retornaram atrás dos seus pecados, e Jesus disse que eles ressuscitarão no dia do juízo com esta geração. Qual geração? A nossa. Para condenar. Assim também a rainha que foi ouvir a sabedoria de Salomão, ela também vai ressuscitar para condenar, porque eles não pediram um sinal. Não é uma geração que pede sinal, não são pessoas que pedem um sinal. Os habitantes de Nínive, eles não pediram sinal, eles apenas creram na palavra do profeta. Quem crê na palavra do profeta não precisa de um sinal. Embora Jesus operou milagres, maravilhas, ora, qual sinal mais ele deveria operar para que aquela geração cresce que ele era o Messias? Se ele já tinha operado tantos sinais? Qual sinal da vinda de Jesus Cristo esta geração de agora precisa receber mais, além dos sinais que já têm sido mostrados, para que elas creiam que Jesus está às portas e que ele já enviou o seu profeta Elias, de Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Qual sinal mais Deus vai ter que mostrar para você, para que você acorde? Sinais, maravilhas, prodígios. Quando Israel saiu do Egito, eles estavam ali perante o Mar Vermelho. Faraó e o seu exército logo atrás, vindo com seus homens, com aquelas carruagens, com espadas, para eliminar o povo de Deus, o povo de Israel.
Deus enviou um prodígio e um milagre para eles ali, abrindo o Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho diante dos homens de Israel e eles passaram em terra seca. Depois que eles passaram, o exército de Faraó, o exército egípcio, entrou no meio do mar e o mar se fechou, matando todos eles afogados. Ora, que sinal, que prodígio, que milagre que Deus operou com aquela geração. Aquela geração se alegrou, regozijou, pegou o tamborete, Miriam pegou o tamborete, eles dançaram na presença de Deus por causa do sinal, por causa do prodígio, do deleite, da maravilha, do milagre que Deus operou. Só que tem uma coisa, aquela geração pereceu no deserto. Eles não alcançaram a terra prometida. Eles não alcançaram aquela terra prometida. Eles estavam se alegrando na abertura do Mar Vermelho, mas eles não alcançaram a coroa incorruptível. Eles não entraram na terra prometida porque eles morreram fisicamente. Mas a morte física estava mostrando também que eles estavam mortos espiritualmente. Portanto, não se engane. Você que vê sinais, maravilhas, vai à igreja, fala em línguas, vê os sinais, vê as maravilhas acontecendo, se deleita, mas não se engane. Não é isto que vai te levar a entrar na terra prometida. A única coisa que vai te fazer entrar na terra prometida é fé na palavra de Deus. Porque a fé, ela te traz obediência, e obediência total à palavra de Deus te dá direito ao Espírito Santo. Então, fé perfeita, a fé na palavra é o que te fará entrar na terra prometida. Jesus operou milagres, multiplicou o peixe, transformou água em vinho, curou, expulsou demônios. Aquela geração, os 70 que estavam com Jesus, se maravilhava, se regozijava com sinais e maravilhas. Até Judas Iscariotes estava lá, se maravilhando, expulsando demônios. Judas Iscariotes expulsava demônios. Judas orava pelos enfermos. Eles estavam lá. Mas Jesus, quando deu a sua palavra dura, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Os 70 abandonaram Jesus porque eles não creram na palavra. Mas, saiba você, Judas ainda continuou seguindo a Jesus Cristo. Isso mostra que existe 3 classes de crente: o incrédulo, que não crê e vai embora; o manufaturado, aquele que manufatura, ele finge ser, mas ele vai até o final, mas ele não consegue seguir depois; e o verdadeiro, que é o que entra na terra prometida. Não se apegue à sua religião, não se apegue aos dons carismáticos, não se apegue porque você fala em línguas, porque você expulsa demônios, porque você ora pelo enfermo. Isso são apenas sinais e prodígios e maravilhas, mas isto não te colocará na terra prometida. Judas passou por todos esses milagres de Jesus. Ele estava na Santa Ceia, comendo do pão, tomando do vinho. Só que tem uma coisa:
Quando você for ver lá em Atos 2, Judas não estava no Pentecostes. Porque Pentecostes é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o único meio para que você possa alcançar a vida eterna, entrar na terra prometida. É a passagem, é o bilhete de passagem para você poder entrar naquela terra. Você não pode chegar aqui no trem e ultrapassar aquelas catracas do trem se você não tiver o bilhete. O trem vai embora e você vai ficar do lado de fora. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja noiva, você vai ter que apresentar o bilhete, porque senão ele vai com a sua igreja e você ficará na grande tribulação. Então, geração má e adúltera, não lhe será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Jonas foi a Nínive e ele pregou a palavra. Ele era um profeta enviado por Deus e aquela cidade se arrependeu dos seus pecados. O profeta enviado por Deus para os nossos dias, o profeta Elias de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, ele foi enviado para nos trazer a palavra dos nossos dias. E você tem dado ouvido a este profeta, a este sinal? Porque a sua mensagem é um sinal para esta geração má e adúltera, que pede sinal, mas não lhe será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta. Deus sempre envia os seus profetas. A Bíblia assim o promete. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Mas você tem dado ouvido a este sinal do profeta Jonas, do profeta Elias, de Malaquias 4, 5, 6? Você quer vencer? Quer receber uma coroa? Conforme diz lá em Apocalipse, eu creio que no capítulo 3, ao que vencer, sentará no trono, assim como eu me assentei no trono com meu Pai. Você quer vencer? Quer sentar no trono, assim como Jesus se assentou no trono com o Pai? Quer ser participante da vida eterna? Pisar em ruas de ouro, morar em mansões na Nova Jerusalém? Você precisa vencer. Mas vencer o quê? O que você precisa vencer? Vencer primeiro a si mesmo. Vencer o ego, o orgulho, a religião, o dogma, a doutrina de homens. Porque Deus enviou o sinal, não doutrina humana, mas enviou a doutrina dos apóstolos. O batismo em nome de Jesus Cristo como sinal ali no dia de Pentecostes, em Atos 2:38, como a ordenança para você receber este dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo. Então, não cauterize sua mente. Ir à igreja é bom, vá à igreja, mas da igreja vá para Cristo. Não fique apenas com os prodígios e maravilhas. Vá para Cristo, porque prodígio e maravilha não livrou Judas Iscariotes da forca. Prodígio e maravilha não livrou o povo de Israel de perecer lá no deserto. Aquela geração que saiu do Egito, eles pereceram no deserto, apesar de ter visto tantos prodígios. Mar vermelho se abrindo, maná, que é comida dos anjos, caindo do céu. Eles viram prodígios, maravilhas, mas eles não entraram na terra prometida, porque eles estavam mortos espiritualmente. Então não se engane, quando você vê maravilhas, curas, dons acontecendo,
Não se engane, isto não é o suficiente para te colocar na Nova Jerusalém. Mas aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Receba o batismo em nome de Senhor Jesus Cristo. Deixe o nome de Jesus Cristo ser invocado sobre a sua vida. Então você receberá o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo morando em você. E aí sim você terá a passagem para poder entrar na Nova Jerusalém, a passagem para pegar aquele trem, o trem do dia do arrebatamento, o rapto que virá retirar a igreja noiva da terra para levar para a Nova Jerusalém. Creia nisso, medite sobre isso, leia mais a Bíblia, questione a religião, questione as doutrinas erradas, questione o dogma, comparando com a Bíblia, e chegue à conclusão, através da fé, de que a única verdade é a palavra de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.